Você já se perguntou como seria perder tudo em um piscar de olhos? Ele tinha uma vida perfeita, até que um acidente tirou seu chão e sua liberdade. Mas foi no momento mais escuro que ela apareceu, com um toque que reacendeu sua alma. Fica comigo, porque o amor verdadeiro pode surgir até quando tudo parece desmoronar. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de nos contar de onde está assistindo. A chuva caía forte sobre São Paulo naquela noite de sexta-feira. As luzes da Avenida Paulista brilhavam refletidas no asfalto, molhado, criando um cenário quase hipnótico para quem passava apressado. Dentro de um dos arranha-céus mais imponentes da região, no 42º andar, Eduardo Mendes assinava mais um contrato milionário. Aos 40 anos, ele era considerado um dos empresários mais bem-sucedidos do setor de construção civil no país. Sua construtora, a Mendes em Associados, erguia prédios comerciais e residenciais de luxo nas principais capitais brasileiras. Eduardo tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, ou pelo menos era isso que todos pensavam. Com o terno impecável e o relógio suíço no pulso, ele dispensou os executivos que o acompanhavam na reunião e caminhou até a janela panorâmica. Lá de cima, a cidade parecia pequena, dominável. Era exatamente assim que ele gostava de se sentir, no controle absoluto de tudo e de todos. Sua noiva, Isabela Fonseca, aguardava por ele em um restaurante sofisticado nos Jardins. Filha de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, Isabela era o tipo de mulher que completava perfeitamente a imagem de sucesso que Eduardo cultivava. Linda, elegante, educada nos melhores colégios da Suíça, ela era a peça que faltava no quebra-cabeça da vida perfeita que ele havia construído. Eduardo pegou o celular e digitou uma mensagem rápida avisando que estava a caminho. Desceu pelo elevador privativo, cumprimentou o segurança com um aceno de cabeça e entrou em sua BMW preta. O trajeto até o restaurante levaria cerca de 20 minutos naquele horário. Ele ligou o som do carro e acelerou pela avenida, pensando nos planos para o casamento que aconteceria em 6 meses. Isabela queria uma cerimônia grandiosa em Campos do Jordão, com mais de 500 convidados. Eduardo achava tudo aquilo um exagero, mas concordava porque sabia que era o esperado. Tudo em sua vida seguia um roteiro pré-estabelecido, e ele nunca havia questionado isso. A música tocava baixinho quando ele entrou na via expressa. O trânsito estava mais intenso do que o normal, mas nada que o preocupasse. Eduardo era um motorista experiente e conhecia cada curva daquela cidade. Foi então que tudo mudou em questão de segundos. Um caminhão de carga vindo na pista contrária perdeu o controle, rompeu o guarda-reio e invadiu a faixa onde Eduardo trafegava. Ele nem teve tempo de reagir. O impacto foi brutal. O som do metal se retorcendo ecoou pela noite chuvosa. E a última coisa que Eduardo viu antes de tudo escurecer foi o para-brisa estilhaçando em milhões de pedaços. Quando acordou dias depois, estava em um quarto de hospital particular. O cheiro de desinfetante invadia suas narinas e a luz branca do teto o incomodava. Tentou se mexer, mas nada aconteceu. Sentiu o pânico subir pela garganta quando percebeu que não conseguia mover as pernas. Uma enfermeira entrou no quarto e, ao vê-lo acordado, chamou rapidamente o médico. Dr. Henrique Almeida, um dos neurocirurgiões mais respeitados do hospital, entrou com uma expressão séria e profissional. Eduardo tentou falar, mas sua voz saiu rouca e fraca. O médico se aproximou, colocou a mão em seu ombro e começou a explicar com cuidado o que havia acontecido. A colisão havia causado uma lesão grave na medula espinhal. Eduardo havia passado por uma cirurgia de emergência que salvou sua vida, mas a paralisia das pernas era uma realidade com a qual ele precisaria aprender a conviver. O médico falou sobre fisioterapia, reabilitação, possibilidades de recuperação parcial, mas Eduardo não conseguia processar nada daquilo. Sua mente estava paralisada junto com suas pernas. Como isso poderia estar acontecendo com ele? Eduardo Mendes, o homem que controlava impérios, que fechava negócios de milhões, que nunca havia falhado em nada,
Agora estava preso a uma cama de hospital, incapaz de mover a parte inferior do próprio corpo. Os dias seguintes foram um borrão de exames, visitas protocolares e silêncios pesados. Isabela apareceu no hospital no dia seguinte ao acidente, vestida de forma impecável, como sempre. Ela segurou a mão dele, disse palavras de conforto que soavam vazias e prometeu que estaria ao seu lado. Mas Eduardo percebeu algo em seus olhos, uma hesitação, um medo que ela tentava esconder. Ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que via nos rostos dos concorrentes, que sabia que estavam prestes a desistir de um negócio. Isabela voltou mais 2 vezes naquela semana, cada visita mais curta que a anterior. Na terceira vez, ela nem entrou no quarto. Ficou na porta, conversou brevemente com o médico e foi embora. Foi em uma tarde chuvosa, exatamente uma semana após o acidente, que Eduardo recebeu a mensagem. Ele estava sozinho no quarto, olhando pela janela para a cidade cinzenta lá fora, quando o celular vibrou. Era uma mensagem de Isabela, curta e direta, sem rodeios ou desculpas elaboradas. Ela dizia que não conseguia continuar, que não estava preparada para aquilo, que precisava seguir em frente, com sua vida. As últimas palavras eram quase cruéis em sua simplicidade. Não consigo viver com alguém assim. Me perdoe. Eduardo leu a mensagem 3 vezes, esperando sentir algo. Raiva, tristeza, decepção. Mas tudo o que sentiu foi um vazio imenso, como se algo dentro dele tivesse se despedaçado de uma forma que nenhuma cirurgia poderia consertar. Nos dias que se seguiram, outros golpes viriam. Seus sócios, Roberto Tavares e Márcio Azevedo, homens que ele considerava amigos, marcaram uma reunião no próprio hospital. Chegaram com pastas de documentos, advogados ao lado e rostos que tentavam demonstrar preocupação, mas que Eduardo logo identificou como máscaras de ambição. Eles falaram sobre a imagem da empresa, sobre a necessidade de uma liderança forte e presente, sobre como os investidores estavam preocupados. Por trás de todas aquelas palavras bonitas, a mensagem era clara. Queriam afastá-lo da presidência. Apresentaram papéis para ele assinar, documentos que transfeririam temporariamente o controle acionário para eles até que ele se recuperasse. A palavra temporariamente soou como uma piada amarga. Eduardo sabia que, uma vez que assinasse aquilo, jamais recuperaria sua empresa. Ele recusou. Disse que não assinaria nada, que continuaria no comando mesmo de uma cadeira de rodas, se fosse necessário. Roberto e Márcio trocaram olhares, e Eduardo viu a irritação mal disfarçada em seus rostos. Eles tentaram argumentar, pressioná-lo, mas ele foi firme. Quando finalmente saíram do quarto, Eduardo sabia que aquilo estava longe de terminar. Eles voltariam com outros recursos, outros argumentos, outras armas. A guerra havia apenas começado e ele estava em clara desvantagem. Após 3 semanas no hospital, Eduardo recebeu alta. A mansão em que morava, no bairro nobre do Morumbi, nunca havia parecido tão grande e vazia. A casa tinha 3 andares, piscina aquecida, jardim com paisagismo premiado, uma garagem com 5 carros importados. Mas nada daquilo importava agora. Eduardo foi instalado em um dos quartos do térreo, que havia sido adaptado às pressas com uma cama hospitalar, barras de apoio e todo o equipamento necessário para alguém em sua condição. Ele olhou ao redor daquele espaço que mais parecia uma enfermaria do que um quarto e sentiu uma revolta surda subindo pelo peito. A única presença constante na casa era Dona Helena, a governanta que trabalhava para a família Mendes há mais de 20 anos. Ela havia cuidado da mãe de Eduardo nos últimos anos de vida dela e depois continuou administrando a mansão. Uma mulher simples, de poucas palavras, mas de gestos cuidadosos. Helena não olhava para Eduardo com pena, e talvez fosse por isso que ele conseguia suportar sua presença. Ela tratava dele com a mesma eficiência de sempre, preparava suas refeições, organizava seus remédios, e fazia tudo isso sem drama ou excesso de sentimentalismo. Foi Helena quem, certa manhã, enquanto servia o café de Eduardo na varanda, trouxe uma sugestão. Ela falou sobre sua filha, Marina,
que havia se formado recentemente em fisioterapia. A jovem estava começando a carreira, trabalhando em uma clínica popular na zona leste da cidade, mas Helena acreditava que ela poderia ajudar Eduardo em sua reabilitação. Ele ouviu a proposta com ceticismo. Não queria uma fisioterapeuta inexperiente cuidando dele. Queria os melhores profissionais, aqueles que atendiam atletas e celebridades. Mas Helena foi persistente. Disse que Marina era dedicada, estudiosa e que tinha uma capacidade especial de se conectar com seus pacientes. Eduardo pensou em recusar, mas algo na sinceridade da mulher o fez hesitar. Talvez fosse a lembrança de como Helena havia cuidado de sua mãe com tanto carinho nos últimos dias. Talvez fosse apenas o cansaço de brigar contra tudo e todos. Ele concordou, mais para não prolongar a conversa do que por verdadeira convicção. Marina chegou na manhã seguinte. Eduardo estava no escritório adaptado no térreo, tentando trabalhar, quando ouviu a campainha. Helena foi atender e, minutos depois, entrou acompanhada de uma jovem. Marina tinha 26 anos. Era de estatura média, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático, e usava roupas simples, mas arrumadas. Ela trazia uma mochila com equipamentos e uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Eduardo a observou da cadeira de rodas, com aquele olhar analítico que costumava usar em reuniões de negócios. Ela não parecia impressionada com a mansão ou intimidada por ele, o que de certa forma o irritou e o intrigou ao mesmo tempo. Marina se apresentou de forma profissional, estendeu a mão para cumprimentá-lo e explicou que havia preparado um plano de fisioterapia baseado nos relatórios médicos que Helena havia compartilhado com ela. Sua voz era calma, mas firme, e Eduardo percebeu que ela não ia tratá-lo como um coitado. Ela falou sobre exercícios de fortalecimento, alongamentos, estimulação muscular, tudo com uma segurança que contrastava com sua aparência jovem. Eduardo, que estava acostumado a comandar, achou estranho ser colocado na posição de quem precisava obedecer ordens. A primeira sessão foi tensa. Eduardo estava de mau humor, respondeu de forma ríspida às instruções dela e, em certo momento, simplesmente se recusou a fazer um dos exercícios, alegando que era inútil. Marina parou o que estava fazendo. Olhou diretamente nos olhos dele e disse, com uma tranquilidade desconcertante, que ele podia continuar se sentindo uma vítima e desperdiçar seu tempo, ou podia começar a lutar pela recuperação que ainda era possível. A ousadia daquela jovem em falar daquele jeito com ele deixou Eduardo sem palavras. Ninguém havia falado assim com ele em anos. As pessoas ou o bajulavam ou o temiam. Marina não fazia nenhuma coisa nem outra. Nos dias seguintes, as sessões continuaram com uma dinâmica parecida. Eduardo testava os limites dela, fazia comentários sarcásticos, tentava desestabilizá-la. Mas Marina não se abalava. Ela respondia com paciência, às vezes com ironia e sempre com aquela firmeza irritante. Eduardo começou a perceber que ela não estava ali apenas pelo salário. Havia algo mais, uma dedicação genuína que ele não estava acostumado a ver nas pessoas ao seu redor. Marina falava sobre seus outros pacientes na clínica onde trabalhava, sobre como cada pequena vitória era motivo de comemoração. Ela contava histórias de pessoas que haviam superado limitações muito maiores que as dele, e fazia isso sem soar piegas ou condescendente. Certa tarde, durante uma sessão particularmente difícil, Eduardo perdeu a paciência. Ele estava tentando fazer um exercício de alongamento que causava dor, e de repente explodiu, gritando que tudo aquilo era inútil, que ele nunca voltaria a andar, que sua vida havia acabado. Marina deixou que ele desabafasse, esperou o silêncio voltar ao ambiente, e então se sentou ao lado da cadeira dele. Ela não disse que tudo ficaria bem, não ofereceu palavras vazias de conforto. Em vez disso, contou sobre sua própria vida. Falou sobre crescer sem pai, sobre ver sua mãe trabalhar 16 horas por dia para garantir que ela pudesse estudar. Contou sobre todas as vezes em que pensou em desistir da faculdade porque o cansaço e a pressão eram grandes demais. E explicou que tinha aprendido que a força não vem de nunca cair, mas de se levantar toda vez que a vida te derruba.
Eduardo ficou em silêncio após ouvir aquilo. Pela primeira vez desde o acidente, ele se sentiu pequeno, não por sua limitação física, mas por sua fragilidade emocional. Aquela jovem que tinha tão pouco em termos materiais possuía uma riqueza interior que ele jamais havia cultivado. Ele percebeu que havia passado 40 anos construindo um império, mas nunca havia construído nada sólido dentro de si mesmo. Tudo o que ele tinha era externo, frágil, dependente da aprovação e da presença dos outros. E quando tudo isso foi tirado dele, descobriu que não havia nada sustentando sua existência além de conquistas vazias e relacionamentos superficiais. Naquela noite, sozinho no quarto, Eduardo chorou pela primeira vez desde o acidente. Não foram lágrimas de autopiedade, mas de reconhecimento. Ele estava começando a entender que talvez aquela tragédia fosse também uma oportunidade de reconstruir sua vida de uma forma diferente, mais verdadeira. Marina havia plantado uma semente de esperança, não a esperança de que ele voltaria a ser o que era antes, mas de que poderia se tornar alguém melhor, alguém mais inteiro. As semanas foram passando e a relação entre Eduardo e Marina começou a mudar. Ele ainda tinha seus momentos de irritação e frustração, mas agora os desabafos eram menos frequentes. Marina continuava firme, mas também começou a mostrar um lado mais leve, fazendo piadas durante os exercícios, contando histórias engraçadas de sua rotina. Eduardo descobriu que gostava de ouvi-la falar, gostava da forma como ela via o mundo, com uma simplicidade que ele havia perdido há muito tempo. Ela não se impressionava com marcas caras ou viagens internacionais. As coisas que a faziam feliz eram simples: um café bem feito, uma conversa sincera, um dia de sol após uma semana de chuva. Eduardo começou a notar detalhes nela que antes passariam despercebidos. A forma como ela prendia o cabelo quando estava concentrada, o jeito que mordia o lábio quando estava pensando em como ajustar um exercício, o sorriso discreto que surgia quando ele finalmente conseguia completar uma série difícil. Ele se pegou esperando pelas sessões de fisioterapia, não apenas pela reabilitação física, mas pela presença dela, pela conversa, pelo senso de normalidade que Marina trazia para aquela mansão silenciosa. Marina, por sua vez, também começou a enxergar Eduardo além da fachada do empresário arrogante. Ela via a dor que ele carregava, não apenas física, mas emocional. Via um homem que havia sido abandonado pelas pessoas que dizia amar, traído pelos que considerava amigos. E apesar de toda a riqueza material que o cercava, Marina percebia que Eduardo era, no fundo, profundamente solitário. Ela começou a ficar além do horário da sessão, às vezes conversando com ele sobre assuntos aleatórios, outras vezes simplesmente fazendo companhia em silêncio. Não havia nada romântico naqueles momentos, apenas uma conexão humana genuína que ambos estavam começando a valorizar. Foi Helena quem percebeu primeiro. Ela via a forma como Eduardo prestava atenção quando Marina falava, como seu humor melhorava nos dias em que ela estava na casa. Via também como Marina se preocupava com detalhes, perguntava sobre a alimentação dele, sugeria mudanças na rotina para melhorar seu bem-estar. A mãe, com sua sabedoria silenciosa, não disse nada, mas observava com um misto de esperança e preocupação. Ela conhecia os mundos diferentes de onde cada um vinha e sabia que, se algo surgisse entre eles, não seria um caminho fácil. Enquanto isso, do lado de fora daquela bolha de reabilitação e descobertas emocionais, as engrenagens da traição continuavam girando. Roberto e Márcio não haviam desistido de tomar o controle da empresa. Eles estavam apenas planejando uma estratégia diferente, mais calculada, mais cruel. E Isabela, a ex-noiva que havia abandonado Eduardo quando ele mais precisava, estava prestes a se tornar uma peça fundamental nesse jogo de poder e ambição. Mas Eduardo ainda não sabia de nada disso. Ainda não imaginava a tempestade que estava se formando no horizonte, prestes a testar tudo o que ele estava reconstruindo. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. 3 meses haviam se passado desde que Marina começou a trabalhar na mansão.
A rotina de fisioterapia estava estabelecida e Eduardo apresentava progressos que surpreendiam até mesmo os médicos do hospital. A sensibilidade nas pernas havia melhorado e ele já conseguia fazer pequenos movimentos que antes eram impossíveis. Marina comemorava cada vitória como se fosse sua, e Eduardo descobriu que aquilo o motivava mais do que qualquer reunião de negócios jamais havia feito. Pela primeira vez na vida, ele estava trabalhando em algo que não envolvia lucro ou poder, mas sim superação pessoal. E isso mudava tudo. A relação entre eles havia evoluído para algo que nenhum dos dois conseguia definir com clareza. Não eram apenas terapeuta e paciente, mas também não podiam ser classificados como amigos no sentido tradicional. Havia uma intimidade crescente, construída nos momentos vulneráveis das sessões, nas conversas profundas sobre vida e propósito, nos silêncios confortáveis que surgiam naturalmente entre eles. Eduardo começou a perceber que esperava ansiosamente pelas manhãs em que Marina chegaria, e ficava de mau humor nos finais de semana quando ela não vinha. Marina, por sua vez, pegava-se pensando em Eduardo fora do horário de trabalho, preocupando-se se ele estava seguindo as orientações, imaginando como seria o dia dele sem ela por perto. Helena observava tudo com um misto de alegria e apreensão. Ela conhecia a filha, sabia que Marina jamais havia tido tempo para relacionamentos amorosos, dedicando toda a sua energia aos estudos e depois ao trabalho. Sabia também que Eduardo era um homem complexo, machucado, vindo de um mundo completamente diferente do delas. A governanta se perguntava se o que estava florescendo entre eles resistiria às tempestades que certamente viriam. Porque Helena, com seus anos de experiência servindo famílias ricas, conhecia bem como aquele mundo funcionava. Sabia que pessoas como Eduardo não se misturavam facilmente com pessoas como elas, não porque não quisessem, mas porque o mundo ao redor não permitia. Foi em uma quinta-feira chuvosa que tudo começou a mudar. Eduardo estava no escritório participando de uma videoconferência com os advogados da empresa, quando Marina chegou para a sessão. Ela cumprimentou Helena na cozinha como sempre fazia e seguiu para o escritório. Parou na porta ao perceber que ele estava em uma reunião e fez menção de esperar lá fora, mas Eduardo a viu e gesticulou para que entrasse. Marina entrou silenciosamente e começou a preparar o material para a sessão, tentando não fazer barulho. Foi então que ouviu parte da conversa. Os advogados estavam explicando que Roberto e Márcio haviam encontrado uma brecha jurídica. Estavam alegando que a ausência física de Eduardo nos escritórios e em reuniões presenciais constituía negligência administrativa, e isso, segundo eles, justificaria um afastamento compulsório. Eduardo discutia com veemência, sua voz carregada de frustração. Mas Marina percebia que havia também um cansaço ali, como se ele estivesse lutando uma batalha que sabia estar perdendo. Quando a reunião terminou, ele desligou o computador com mais força do que o necessário e ficou parado, olhando para o vazio. Marina se aproximou devagar e colocou a mão no ombro dele. Eduardo não se virou, mas cobriu a mão dela com a sua, num gesto que disse mais do que palavras poderiam expressar. Ficaram assim por alguns minutos, em silêncio, até que ele finalmente falou. Contou tudo a ela, sobre a traição dos sócios, sobre as manobras legais, sobre como estava sendo empurrado para fora da empresa que ele havia construído com as próprias mãos. Marina ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ela puxou uma cadeira e sentou-se à frente dele, de modo que seus olhos ficassem na mesma altura. Disse que entendia a dor da traição, mas lembrou-o de que ele havia sobrevivido a coisas muito piores. Havia sobrevivido a um acidente que poderia tê-lo matado. Estava sobrevivendo a uma paralisia que destruiria muitas pessoas. Se havia aprendido a lutar por cada movimento de suas pernas, poderia lutar pela empresa que era sua. Mas ela foi enfática nisso. Ele precisava fazer isso não pela vingança ou pelo orgulho, mas por acreditar verdadeiramente que tinha algo a oferecer, algo a construir. Eduardo olhou nos olhos dela e viu uma fé nele que ele mesmo não tinha. E pela primeira vez em meses sentiu que talvez não estivesse completamente sozinho naquela batalha.
Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou pensando nas palavras de Marina, na forma como ela acreditava nele. Percebeu que estava começando a depender daquela crença, daquela presença, e isso o assustava. Eduardo sempre fora independente, nunca havia precisado de ninguém, verdadeiramente. Mas agora, a ideia de ficar sem Marina por perto lhe causava uma ansiedade que ele não sabia como lidar. Estaria se apaixonando? A pergunta surgiu em sua mente de repente, e ele a afastou com a mesma rapidez. Não podia ser isso. Marina era sua fisioterapeuta, filha da governanta, 26 anos, de um mundo completamente diferente do dele. Seria absurdo, inadequado, mas seu coração não parecia se importar com lógica ou adequação. Marina, do outro lado da cidade, no pequeno apartamento que dividia com a mãe na Zona Leste, também não conseguia dormir. Ela se pegava, revivendo os momentos do dia, a sensação da mão de Eduardo cobrindo a sua, a vulnerabilidade nos olhos dele quando falou sobre a empresa. Ela sabia que estava se envolvendo emocionalmente de uma forma perigosa. Eduardo não era apenas um paciente, havia se tornado algo mais. Mas o que exatamente? Marina não sabia nomear, e isso a deixava confusa. Ela nunca havia se permitido sentir nada assim por ninguém. Sempre fora focada, determinada, sem tempo ou energia para romances. E agora, justamente agora, com o paciente menos apropriado possível, estava sentindo algo que não conseguia controlar. Helena percebeu a inquietação da filha nos dias seguintes. Mãe e filha sempre foram próximas, confidentes uma da outra. Certa noite, enquanto jantavam juntas, Helena perguntou diretamente se estava acontecendo algo entre Marina e Eduardo. Marina negou veementemente, mas Helena conhecia a filha bem demais. Viu o rubor em suas bochechas, a forma como desviou o olhar. Helena suspirou fundo e, com a delicadeza que lhe era característica, alertou a filha. Disse que entendia, que Eduardo era um homem especial apesar de seus defeitos, mas que mundos diferentes raramente se encontram sem causar dor. Lembrou Marina de todas as vezes em que havia visto patrões e empregados se envolverem, e como aquilo raramente terminava bem para quem estava embaixo na hierarquia social. Marina ouviu em silêncio, mas no fundo sabia que era tarde demais para o alerta. Seus sentimentos já estavam plantados, crescendo, e ela não tinha ideia de como contê-los. Enquanto isso, longe dali, em um apartamento luxuoso em Pinheiros, Isabela Fonseca brindava com seu novo namorado, Vinícius Amaral. Ele era um empresário do setor imobiliário, mais jovem que Eduardo, com o charme de quem nunca havia enfrentado verdadeiras adversidades. Isabela havia o conhecido em um evento social 2 semanas após terminar com Eduardo, e o romance floresceu rapidamente. Vinícius era tudo o que ela procurava, rico, influente, saudável e sem complicações. Naquela noite, porém, a conversa tomou um rumo interessante. Vinícius mencionou casualmente que havia ouvido falar sobre os problemas na Mendes e Associados. Comentou que os sócios de Eduardo estavam tentando assumir o controle e que talvez houvesse uma oportunidade de negócio ali. Isabela ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, com um sorriso calculado, sugeriu que talvez pudessem ajudar nesse processo. Afinal, ela conhecia Eduardo melhor do que ninguém, sabia de suas fraquezas, de seus medos. Vinícius olhou para ela com interesse renovado. A conversa que se seguiu foi o início de uma conspiração que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Nas semanas seguintes, a pressão sobre Eduardo aumentou. Roberto e Márcio marcaram uma reunião extraordinária do Conselho, convocando todos os acionistas minoritários. O objetivo era claro: votar pelo afastamento temporário de Eduardo da presidência. Os advogados de Eduardo lutaram para adiar a reunião, alegando que ele tinha o direito de se defender pessoalmente, mas o tempo estava se esgotando. Eduardo sabia que, se quisesse manter sua empresa, precisaria comparecer àquela reunião e provar que estava apto a comandar. O problema é que a reunião aconteceria no escritório, no 42º andar,
e ele não havia saído de casa desde o acidente. A ideia de voltar àquele lugar, de enfrentar todos aqueles olhares, de se mostrar vulnerável diante de pessoas que antes o respeitavam, era quase insuportável. Foi Marina quem o convenceu. Disse que ele não podia deixar que o medo vencesse, que havia treinado meses para isso, para recuperar o máximo de autonomia possível. Lembrou-o de todos os exercícios que haviam feito, de todos os progressos conquistados. E com uma firmeza que não admitia argumentos, declarou que ela iria com ele. Eduardo tentou recusar, disse que não era necessário, que ela já havia feito muito, mas Marina foi irredutível. Disse que não era apenas sobre fisioterapia, era sobre amizade, sobre lealdade, sobre estar ao lado de alguém quando esse alguém precisa. Eduardo olhou para ela e, pela primeira vez, permitiu-se reconhecer o que sentia. Não disse nada, mas Marina viu algo mudar em seus olhos. Algo profundo e assustador para ambos. O dia da reunião chegou como uma sentença. Eduardo acordou cedo, mais nervoso do que estivera em qualquer negociação em toda a sua vida. Helena preparou um café reforçado e ajudou-o a se vestir com um de seus melhores ternos. Marina chegou mais cedo que o habitual, trajando roupas formais, uma calça social e uma blusa discreta, tentando se encaixar no ambiente corporativo que enfrentariam. Eduardo olhou para ela e sentiu uma onda de gratidão tão forte que quase o derrubou. Ela havia se tornado sua âncora, a pessoa que o mantinha firme quando tudo ao redor parecia desmoronar. Seguiram para o carro, um veículo adaptado que Eduardo havia comprado recentemente, e iniciaram o trajeto até a Avenida Paulista. O trânsito estava intenso, como sempre. Eduardo olhava pela janela, vendo a cidade que antes dominava e agora parecia hostil. Marina, ao seu lado, segurou sua mão. Foi um gesto simples, mas que disse tudo. Eduardo apertou a mão dela de volta, e ficaram assim durante todo o trajeto, em silêncio, mas conectados de uma forma que transcendia palavras. Quando chegaram ao prédio, Eduardo sentiu o peso da ansiedade. A entrada com rampa para cadeirantes foi uma lembrança dolorosa de sua nova realidade. Funcionários que antes o cumprimentavam com reverência, agora o olhavam com uma mistura de pena e constrangimento. Marina permaneceu ao seu lado, empurrando a cadeira com firmeza. Sua presença uma declaração silenciosa de que ele não estava sozinho. O elevador subiu lentamente até o 42º andar. Quando as portas se abriram, Eduardo viu a sala de reuniões ao fundo do corredor. Através das paredes de vidro, podia ver as pessoas já reunidas esperando. Seu coração acelerou, mas a mão de Marina em seu ombro o trouxe de volta. Ela se abaixou ao nível dele e disse, em voz baixa mas firme, que ele era mais forte do que qualquer um deles, que havia sobrevivido e se reconstruído, e que nada do que dissessem naquela sala poderia tirar isso dele. Eduardo respirou fundo, endireitou os ombros e fez sinal para que ela o levasse até lá. Entraram na sala juntos e todas as conversas cessaram. Roberto e Márcio estavam sentados nas cadeiras principais, expressões de surpresa mal disfarçada ao verem Eduardo ali. Os acionistas minoritários, cerca de 10 pessoas, olhavam com curiosidade, e no fundo da sala, de forma totalmente inesperada, estava Isabela. Ao seu lado, um homem que Eduardo não conhecia, mas que intuiu ser o novo namorado. A presença dela ali não era coincidência, era uma declaração de guerra. Eduardo entrou na sala com a dignidade de quem ainda se considerava o dono daquele espaço. Marina o posicionou à cabeceira da mesa e, com um discreto apertar de mão, foi se sentar em uma cadeira ao fundo, perto da porta. Eduardo agradeceu mentalmente. Ela sabia que ele precisava fazer aquilo sozinho, mas sua presença ali era essencial para que ele se sentisse forte o suficiente. Roberto foi o primeiro a falar. Com um discurso ensaiado, expressou preocupação com a saúde de Eduardo, elogiou sua trajetória, mas argumentou que a empresa precisava de uma liderança presente, ativa, capaz de viajar para reuniões, de estar nos canteiros de obra, de representar a marca. Disse que o afastamento seria temporário, apenas até que Eduardo se recuperasse completamente. Eduardo ouviu tudo em silêncio. Quando Roberto terminou, ele pediu a palavra. Sua voz saiu firme, controlada,
sem traços da fragilidade que muitos esperavam ouvir. Ele falou sobre a empresa que havia fundado, sobre os valores que sempre defendeu, sobre como construíra aquele império com trabalho e visão. Então, olhou diretamente para Roberto e Márcio e disse que entendia o jogo. Não era sobre preocupação ou bem da empresa, era sobre poder e ganância. Ele lembrou-os de contratos que haviam assinado, de cláusulas de fidelidade, de responsabilidades que ainda possuíam. E então fez algo que surpreendeu a todos. Anunciou que havia passado os últimos meses não apenas se recuperando fisicamente, mas também reestruturando suas prioridades. Apresentou um plano detalhado de como a empresa poderia se tornar referência não apenas em lucro, mas em responsabilidade social, criando projetos de moradia popular, investindo em sustentabilidade, oferecendo oportunidades para jovens de baixa renda. O silêncio na sala era absoluto. Alguns acionistas minoritários pareciam genuinamente interessados na proposta. Roberto e Márcio trocaram olhares nervosos. Não esperavam por aquilo. Esperavam um homem quebrado, fácil de manipular. Em vez disso, encontraram alguém que havia se reinventado, que estava propondo algo maior do que qualquer um deles havia imaginado. Eduardo continuou, falando com paixão sobre transformação, sobre como sua experiência pessoal havia lhe ensinado que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em lucro, mas em impacto. Marina, do fundo da sala, sentiu os olhos marejarem. Ela via o homem que havia conhecido meses atrás, amargurado e derrotado, agora falando com uma convicção que inspirava a todos. Mas foi então que Isabela se levantou. Com a elegância ensaiada que lhe era característica, ela pediu a palavra. Eduardo sentiu o estômago apertar. O que ela estaria fazendo ali? Isabela começou a falar, e suas palavras eram um veneno disfarçado de preocupação. Ela questionou a capacidade de Eduardo de liderar em seu estado atual, não do ponto de vista físico, mas emocional. Insinuou que ele não estava pensando com clareza, que estava sendo influenciado por pessoas ao seu redor que não entendiam o mundo corporativo. E então, com um olhar deliberado na direção de Marina, sugeriu que talvez houvesse interesses pessoais afetando suas decisões. A sala ficou tensa. Eduardo sentiu a raiva subir, mas controlou-se. Olhou para Isabela, com uma frieza que ela conhecia bem, e disse em voz baixa, mas audível para todos, que a única pessoa naquela sala que estava agindo por interesses pessoais era ela, que sabia perfeitamente por que ela estava ali, ao lado de um concorrente de negócios, tentando desestabilizá-lo, e que, diferentemente dela, as pessoas que estavam ao seu lado não o haviam abandonado quando as coisas ficaram difíceis. O comentário atingiu Isabela como um tapa. Seu rosto corou, e pela primeira vez em muito tempo ela ficou sem palavras. Vinícius, ao seu lado, tentou intervir, mas Eduardo o cortou. Disse que não tinha interesse em joguinhos de poder com pessoas que não tinham escrúpulos, que se queriam lutar pelo controle da empresa, que fizessem isso nos tribunais com transparência, mas que ele não desistiria, não se afastaria e lutaria com todas as armas legais que tinha à disposição. A reunião terminou sem uma resolução definitiva. Os acionistas minoritários pediram tempo para pensar e ficou acertado que haveria outra reunião em 30 dias. Eduardo saiu dali exausto, mas com a sensação de que havia vencido uma batalha importante, mesmo que a guerra ainda estivesse longe de terminar. No elevador, a caminho da saída, Marina e Eduardo ficaram sozinhos. Ela se abaixou novamente ao nível dele e disse que estava orgulhosa. Eduardo pegou a mão dela e, sem pensar nas consequências, puxou-a para perto e a abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, que dizia tudo o que ele não tinha coragem de verbalizar. Marina retribuiu o abraço, sentindo o coração acelerar, sabendo que aquele momento mudava tudo entre eles, mas sem forças ou vontade de resistir. Ficaram assim até que o elevador chegou ao térreo. E quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Não disseram nada, mas ambos sabiam que haviam cruzado uma linha invisível e que não haveria volta. Os dias que se seguiram à reunião foram diferentes.
Havia uma tensão no ar, algo não dito pairando entre Eduardo e Marina toda vez que estavam juntos. As sessões de fisioterapia continuavam, mas agora cada toque parecia mais significativo. Cada olhar durava um segundo a mais do que deveria. Ambos sentiam a mudança, mas nenhum dos dois tinha coragem de nomeá-la, de torná-la real através de palavras. Era como se, ao permanecerem em silêncio, pudessem manter aquele sentimento suspenso em uma zona segura, onde não precisavam lidar com as implicações do que estava acontecendo. Helena notou a mudança imediatamente. Ela conhecia os dois bem demais para não perceber os olhares prolongados, os sorrisos que surgiam sem motivo aparente, a forma como a atmosfera da casa havia se transformado. Havia mais leveza, mais calor, mas também mais perigo. Ela via a filha chegando mais cedo que o necessário, ficando além do horário, inventando desculpas para prolongar os momentos com Eduardo. Via também como ele se arrumava mais cuidadosamente nos dias em que Marina viria, como verificava o relógio ansiosamente nas horas que antecediam sua chegada. Helena sabia que aquilo estava caminhando para algo que poderia causar sofrimento para ambos, mas especialmente para sua filha. Marina nunca havia se apaixonado, não sabia como aquilo podia ser destruidor quando as circunstâncias não favoreciam o amor. Foi em uma tarde de sábado, quando Marina não estava trabalhando, que Eduardo tomou uma decisão. Pegou o celular e enviou uma mensagem para ela, algo que raramente fazia fora do contexto profissional. Perguntou se ela poderia vir à mansão, não para uma sessão, mas apenas para conversarem. Marina leu a mensagem 3 vezes, sentindo o coração disparar. Respondeu que sim, que chegaria em 1 hora. Passou os próximos 60 minutos, em um estado de ansiedade e expectativa, trocando de roupa 2 vezes, tentando acalmar os nervos que insistiam em se manifestar. Quando finalmente chegou à mansão, encontrou Eduardo na varanda dos fundos, aquela mesma varanda onde Helena servia café nas manhãs ensolaradas. Ele estava sozinho, olhando para o jardim, perdido em pensamentos. Marina se aproximou devagar e sentou-se ao lado dele. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a brisa suave da tarde. Foi Eduardo quem falou primeiro. Disse que precisava ser honesto com ela, que nos últimos meses havia acontecido algo que ele não esperava, não planejava, mas que não podia mais ignorar. Disse que ela havia se tornado a pessoa mais importante em sua vida, que esperava pelos momentos em que estariam juntos, que pensava nela quando estava sozinho. Admitiu que não sabia como lidar com aquilo, que toda a sua vida havia sido planejada, controlada, e agora sentia algo que fugia completamente ao seu controle. Terminou dizendo que entendia se ela não sentisse o mesmo, que era seu patrão, que havia uma diferença de idade, de mundos, e que talvez ele estivesse sendo egoísta ao colocar aquele peso sobre ela. Marina ouviu tudo com o coração na garganta. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras. Então, com uma coragem que não sabia que possuía, respondeu. Disse que também sentia algo, que tentara ignorar, racionalizar, mas que era impossível. Admitiu que nunca havia se permitido sentir nada assim por ninguém, que sempre priorizara o trabalho, os estudos, o cuidado com a mãe. Mas com ele era diferente. Havia uma conexão que ia além da fisioterapia, além da convivência. Disse que o via não apenas como um paciente, mas como um homem admirável que estava se reconstruindo, se transformando, e que, apesar de todos os obstáculos que ela conseguia enxergar, não conseguia negar o que sentia. Eduardo pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Ficaram assim, de mãos dadas, sentindo o peso e a leveza daquele momento. Sabiam que estavam começando algo complicado, possivelmente doloroso, mas nenhum dos dois tinha forças para recuar. O amor, quando verdadeiro, não pede licença para entrar. Ele simplesmente chega, desestabiliza, transforma. E foi exatamente isso que estava acontecendo com eles. Eduardo puxou Marina para mais perto e, pela primeira vez, a beijou. Foi um beijo suave, carregado de ternura
e de todo o sentimento acumulado nos últimos meses. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. Reconheciam um no outro algo precioso, algo que valia a pena lutar para preservar. Naquela noite, Marina voltou para casa com o coração transbordando. Contou tudo para Helena, que ouviu em silêncio, com a expressão preocupada que Marina conhecia bem. A mãe não disse que estava errado, não tentou convencê-la a desistir. Em vez disso, fez uma única pergunta. Estava preparada para enfrentar tudo o que viria, porque viria muita coisa, julgamento, preconceito, pessoas tentando separá-los, o próprio mundo dele se chocando. Marina disse que não sabia se estava preparada, mas que sabia que não conseguiria viver fingindo não sentir o que sentia. Helena abraçou a filha e pediu apenas que fosse cuidadosa, que protegesse seu coração o máximo possível, porque no fim das contas era o coração de Marina que a mãe mais temia ver despedaçado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, conspirava-se contra Eduardo. Isabela, Vinícius, Roberto e Márcio haviam se reunido em um jantar privado. A humilhação que Isabela sentira na reunião do conselho a havia deixado sedenta por vingança. Vinícius, por sua vez, via em toda aquela situação uma oportunidade de expandir seus negócios às custas de Eduardo. Roberto e Márcio queriam o controle da empresa a qualquer custo. Juntos, formavam uma aliança perigosa. Foi Vinícius quem trouxe a ideia mais cruel. Disse que conhecia um psiquiatra, Dr. Renato Vilela, homem de reputação duvidosa, mas que, por um preço adequado, poderia fornecer laudos que atendessem a seus interesses. A ideia era simples e devastadora. Declarar Eduardo mentalmente incapaz de gerir a empresa, argumentando que o trauma do acidente havia causado danos psicológicos irreversíveis que afetavam seu julgamento. Com um laudo médico favorável e alguns juízes influenciados, poderiam obter uma interdição que transferiria todo o controle acionário para um conselho administrativo, que, coincidentemente, seria composto por Roberto e Márcio. Isabela amou a ideia. Ela conhecia Eduardo, sabia de suas inseguranças, de seus momentos de fragilidade. Poderia fornecer informações que dariam credibilidade ao laudo. Mais do que isso, poderia testemunhar a favor da interdição, apresentando-se como uma ex-noiva preocupada com o bem-estar dele. A ironia era cruel. A mulher que o havia abandonado quando ele mais precisava, agora se apresentaria como alguém que se importava. Os quatro brindaram ao plano, celebrando antecipadamente a vitória que consideravam certa. Nenhum deles, porém, contava com a determinação de Eduardo e, principalmente, com a astúcia e a coragem de Marina. Os dias passaram em uma falsa calmaria. Eduardo e Marina viviam sua história em segredo, momentos roubados entre sessões de fisioterapia, conversas que se estendiam pela tarde, jantares preparados por Helena onde os três compartilhavam histórias e risadas. Pela primeira vez em muito tempo, a mansão não parecia um mausoléu, mas um lar. Eduardo estava mais feliz do que jamais estivera, e isso se refletia em sua recuperação física. Os médicos comentavam sobre o progresso extraordinário, sobre como ele estava desafiando as expectativas. Eduardo sabia que o crédito era todo de Marina, não apenas pelo trabalho como fisioterapeuta, mas por ter lhe dado um motivo para lutar, uma razão para querer melhorar. Foi Helena quem descobriu a conspiração primeiro. Em uma manhã de terça-feira, ela foi chamada para limpar o escritório de um dos sócios da empresa, Roberto, que havia pedido para que ela fizesse um serviço extra em sua residência. Helena, sempre discreta e eficiente, estava tirando o pó da estante quando o telefone dele tocou. Ele atendeu no viva voz, sem perceber que ela estava no cômodo ao lado, separado apenas por uma porta entreaberta. Era Vinícius ligando, falando animadamente sobre como o Dr. Renato estava finalizando o laudo psiquiátrico. Dizia que estava perfeito, tecnicamente impecável, e que nenhum juiz duvidaria da avaliação. Roberto ria, comentando que em 2 semanas teriam o controle total da empresa. Vinícius ainda completou dizendo que Isabela estava ensaiando seu depoimento, praticando as lágrimas,
preparando-se para o papel da ex-noiva devastada com a condição mental de Eduardo. Helena ficou paralisada, segurando o pano de limpeza, tentando processar o que acabara de ouvir. Quando Roberto desligou e saiu do escritório, ela esperou alguns minutos antes de terminar apressadamente seu trabalho e sair dali. No caminho de volta para a mansão de Eduardo, seu coração estava disparado. Ela sabia que precisava contar, mas temia o impacto que aquilo teria. Eduardo estava finalmente feliz, finalmente se recuperando. Aquela notícia poderia destruir todo o progresso emocional que ele havia conquistado. Mas não contar seria pior. Seria condená-lo à derrota sem que ele tivesse chance de se defender. Quando chegou em casa, Helena pediu para falar com Eduardo em particular. Marina estava na sala preparando o material para a sessão da tarde, quando viu a mãe e Eduardo entrarem no escritório e fecharem a porta. Algo no ar a deixou inquieta. Minutos depois, ouviu a voz de Eduardo se elevando, não de raiva, mas de choque. Ela se aproximou da porta, preocupada, e quando esta se abriu, encontrou Eduardo com uma expressão devastada. Helena saía com lágrimas nos olhos, passando por Marina sem dizer nada. Eduardo ficou em silêncio, olhando para o vazio, e Marina sentiu o medo apertar seu peito. O que havia acontecido? Ela se ajoelhou ao lado da cadeira dele e perguntou o que estava errado. Eduardo, com a voz embargada, contou tudo. A conspiração, o laudo falso, o plano de interdição. Disse que não era apenas sobre perder a empresa. Era sobre ser declarado incapaz, sobre ter sua sanidade questionada publicamente. Era sobre ser humilhado da forma mais profunda possível. Marina sentiu a raiva subir dentro dela. Como podiam fazer aquilo? Como pessoas podiam ser tão cruéis? Ela segurou o rosto de Eduardo entre as mãos e o forçou a olhar para ela. Disse que eles não deixariam aquilo acontecer, que lutariam, que encontrariam um jeito de expor aquelas pessoas pelo que realmente eram. Eduardo parecia derrotado, mas Marina foi insistente. Lembrou-o de tudo o que ele já havia superado, de toda a força que demonstrara. Não era hora de desistir, era hora de lutar mais do que nunca. Naquela noite, os três se reuniram na sala. Eduardo, Marina e Helena. Precisavam de um plano. Eduardo ligou para seus advogados, contou sobre a conspiração, mas eles foram cautelosos. Disseram que precisavam de provas concretas. Ouvir uma conversa telefônica não era suficiente, especialmente considerando que Helena era funcionária de Eduardo, e seu testemunho poderia ser visto como parcial. Precisavam de algo mais sólido, algo que não deixasse margem para dúvidas. Foi Marina quem teve a ideia. Se eles estavam preparando um laudo falso, significava que precisavam que Eduardo passasse por uma avaliação com o Dr. Renato. E se Eduardo gravasse essa avaliação? Se conseguisse fazer o médico admitir, de alguma forma, que estava sendo pago para fornecer um diagnóstico específico? Era arriscado. Se dessem um passo em falso, poderiam alertá-los e perder a única chance de expor o plano. Mas era a melhor opção que tinham. Eduardo concordou. Disse que faria o que fosse necessário. Os advogados organizaram tudo. Conseguiram equipamentos de gravação discretos e prepararam Eduardo para o que viria. O Dr. Renato entrou em contato dias depois, agendando uma avaliação domiciliar sob a justificativa de que seria mais confortável para Eduardo, dado seu estado físico. A consulta estava marcada para a próxima sexta-feira. Eles tinham menos de uma semana para se preparar. Marina passou aquela semana treinando Eduardo, não fisicamente, mas emocionalmente. Ela o ensinou a controlar a ansiedade, a manter a calma mesmo sob pressão. Praticaram possíveis perguntas que o psiquiatra poderia fazer, respostas que pareceriam naturais. Eduardo estava nervoso, mas determinado. Pela primeira vez desde o acidente, ele se sentia no controle novamente, não do resultado, mas de suas próprias ações. E isso fazia toda a diferença. Marina estava ao seu lado em cada passo do caminho, e isso lhe dava uma força que ele nunca imaginou ter. A sexta-feira chegou carregada de tensão. O Dr. Renato Vilela era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, bem penteados,
usando óculos de armação cara e um terno que gritava status. Ele entrou na mansão com um sorriso profissional, cumprimentou Eduardo e começou a consulta. Marina e Helena ficaram em outro cômodo, nervosas, esperando. Eduardo estava com um pequeno gravador preso sob a camisa, invisível mas presente. A consulta começou normalmente. Perguntas sobre seu estado emocional, sobre como estava lidando com a paralisia, sobre seus planos futuros. Eduardo respondeu com honestidade, mas manteve a guarda alta. Foi só depois de 40 minutos que o Dr. Renato começou a mostrar suas verdadeiras intenções. Ele fez uma pergunta aparentemente inocente sobre a capacidade de Eduardo de tomar decisões importantes, e quando Eduardo respondeu afirmativamente, o médico insinuou que talvez ele estivesse superestimando suas capacidades. Disse que era comum, em casos de trauma severo, que os pacientes desenvolvessem uma percepção distorcida de sua própria condição. Eduardo sentiu a raiva, mas se conteve. Perguntou se o doutor estava sugerindo que ele não estava mentalmente apto. O médico desviou da resposta direta, mas Eduardo insistiu. Queria ouvir claramente o que o homem pensava. Foi então que o Dr. Renato cometeu o erro fatal. Pensando que estava em território seguro, ele deixou escapar um comentário sobre como algumas avaliações precisam considerar não apenas o estado atual do paciente, mas também as expectativas de quem solicitou a avaliação. Eduardo fingiu não entender e pediu que ele esclarecesse. O médico, percebendo que havia dito demais, tentou voltar atrás, mas Eduardo foi implacável. Disse que tinha a impressão de que aquela avaliação já havia sido decidida antes mesmo de começar, e questionou se o doutor não achava aquilo antiético. Renato ficou visivelmente desconfortável. Tentou encerrar a consulta rapidamente, dizendo que enviaria seu laudo em breve. Quando o médico saiu, Eduardo respirou fundo. Tinha sido intenso, desgastante, mas ele havia conseguido. A gravação estava completa. Nos dias seguintes, os advogados analisaram o material. Havia trechos comprometedores, especialmente o comentário sobre considerar as expectativas de quem solicitou a avaliação. Não era uma confissão completa, mas era o suficiente para levantar questões sérias sobre a imparcialidade do doutor. Combinado com o testemunho de Helena sobre o que ouvira e, com investigações adicionais sobre as finanças do médico, que certamente revelariam pagamentos suspeitos, eles tinham uma base sólida para se defender. Mas Eduardo não queria apenas se defender. Ele queria contra-atacar. Queria expor Roberto, Márcio, Isabela e Vinícius pelo que realmente eram. Pessoas sem escrúpulos dispostas a destruir vidas para conseguir o que queriam. Ele reuniu-se com sua equipe jurídica e montaram uma estratégia. Esperariam que eles fizessem o movimento oficial de interdição. Deixariam que apresentassem o laudo falso. E então, no momento mais dramático possível, Eduardo apresentaria suas provas, desmascarando-os diante de um tribunal. Era arriscado, porque significava permitir que as acusações fossem feitas publicamente primeiro. Sua reputação seria manchada, pelo menos temporariamente. Mas o impacto de uma revelação dramática seria muito maior do que tentar impedir o processo antes que ele começasse. Marina apoiou a decisão, mas estava aterrorizada. Ela sabia o quanto aquilo custaria emocionalmente a Eduardo. Passar por um processo de interdição, ouvir pessoas questionando sua sanidade, ver sua intimidade exposta. Seria brutal. Mas ela prometeu que estaria ao seu lado em cada segundo, que não o deixaria enfrentar aquilo sozinho. Eduardo olhou para ela com uma gratidão que ia além de palavras. Disse que ela havia se tornado sua razão para lutar, para não desistir. Que antes do acidente ele tinha tudo, mas se sentia vazio. Agora tinha muito menos em termos materiais, mas se sentia completo. E isso era por causa dela. Marina abraçou-o e ficaram assim, em silêncio, reunindo forças para a batalha que estava por vir. A petição de interdição foi protocolada 2 semanas depois. Eduardo estava em casa quando recebeu a notificação oficial. Ler aquelas palavras, ver seu nome associado a termos como incapacidade mental, comprometimento cognitivo severo
foi como receber um soco no estômago. Marina estava ao seu lado quando ele abriu o envelope e viu a cor sumir do rosto dele. Ela pegou o documento de suas mãos e leu rapidamente. Era pior do que imaginavam. O laudo do Dr. Renato era detalhado, técnico, convincente para quem não soubesse a verdade. Descrevia Eduardo como alguém que havia desenvolvido um quadro de negação da realidade, tomado por decisões impulsivas e emocionalmente instáveis. Citava como exemplo sua recusa em aceitar a ajuda dos sócios, suas mudanças bruscas de planos para a empresa e até mesmo, de forma velada, seu envolvimento com uma funcionária da casa, sugerindo que ele estava sendo manipulado emocionalmente. Aquela última parte atingiu Marina como uma flecha. Eles estavam usando seu relacionamento como prova da suposta instabilidade dele. Ela sentiu uma mistura de raiva e culpa. Eduardo percebeu sua expressão e segurou sua mão com força. Disse que nada daquilo era verdade, que o que eles tinham era real, puro, e que não deixaria que aquelas pessoas distorcessem isso em algo sujo. Marina tentou sorrir, mas lágrimas rolaram por seu rosto. Ela sabia que o processo seria brutal, não apenas para Eduardo, mas para ela também. Sua vida seria exposta, julgada, dissecada por pessoas que não a conheciam e não se importavam com a verdade. Os dias que antecederam a audiência foram intensos. Eduardo mergulhou nos preparativos jurídicos com seus advogados, revisando cada detalhe da estratégia, preparando cada contra-argumento. Mas, paralelamente a isso, ele e Marina começaram um treinamento secreto. Inspirado pelo desejo de entrar naquele tribunal com as próprias pernas, Eduardo intensificou as sessões de fisioterapia de uma forma que beirava o obsessivo. Marina alertou sobre os riscos, disse que ele poderia se machucar, mas Eduardo estava determinado. Disse que precisava fazer aquilo, não apenas pela vitória legal, mas por si mesmo. Precisava provar que era capaz de se levantar, literal e figurativamente. As sessões aconteciam tarde da noite, quando Helena já havia dormido. Eduardo e Marina treinavam na sala de fisioterapia improvisada no térreo. Ele usava barras paralelas, apoiando-se nelas enquanto tentava dar passos. A dor era intensa, a frustração maior ainda. Várias vezes ele caiu, e Marina estava sempre ali para ajudá-lo a se levantar. Ela não o poupava, não facilitava os exercícios. Sabia que, se ele realmente queria conseguir aquilo, precisava ser empurrado além de seus limites. E Eduardo confiava nela o suficiente para se permitir ser vulnerável, para admitir quando doía, quando achava que não conseguiria. Marina se tornou mais do que sua fisioterapeuta ou sua namorada. Ela se tornou sua parceira em uma jornada de superação que ia muito além do físico. Enquanto isso, Isabela e seus aliados comemoravam antecipadamente. Eles haviam conseguido agendar a audiência para 15 dias após o protocolo da petição, um prazo surpreendentemente curto. Vinícius tinha usado suas conexões para agilizar o processo, garantindo que um juiz específico, conhecido por ser receptivo a argumentos técnicos e influências sutis, fosse designado para o caso. Isabela passou aqueles dias ensaiando seu testemunho. Ela se apresentaria como a mulher que amou Eduardo, que o conheceu em seus melhores momentos e que agora, com o coração partido, precisava admitir que ele não era mais o mesmo. Diria que o acidente não o havia afetado apenas fisicamente, mas que havia mudado sua personalidade, sua capacidade de julgamento. Seria uma performance convincente, e ela sabia disso. Roberto e Márcio, por sua vez, prepararam uma série de documentos que, fora de contexto, pareciam demonstrar decisões erráticas de Eduardo à frente da empresa. Retiradas de reuniões, mudanças de estratégia, conflitos com a diretoria. Tudo apresentado de forma a pintar um quadro de instabilidade. O que eles não sabiam era que Eduardo e seus advogados estavam um passo à frente, preparando não apenas uma defesa, mas uma revelação que mudaria completamente o rumo da audiência. A noite anterior à audiência foi de insônia para todos os envolvidos. Eduardo não conseguiu dormir. Ficou na varanda olhando para o céu estrelado de São Paulo, pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos meses,
Pensou em como sua vida havia sido virada de cabeça para baixo, como perdera tudo o que achava importante e como, paradoxalmente, ganhara algo muito mais valioso. Marina. Ela havia chegado em sua vida quando ele estava no fundo do poço e, sem perceber, havia trazido luz para aquela escuridão. Eduardo percebeu que, mesmo que perdesse a empresa, mesmo que fosse humilhado publicamente, ainda teria ela. E aquilo, de alguma forma estranha, era suficiente. Marina também não dormiu. Ficou acordada pensando no dia seguinte, nos desafios que viriam. Pensou na mãe que tanto a alertara sobre os perigos daquele relacionamento e que agora via suas piores previsões se concretizando. Mas Marina não se arrependia. Amava Eduardo de uma forma que nunca imaginou ser capaz de amar. Ele havia lhe mostrado que ela era mais forte do que pensava, que merecia ser amada e valorizada. E ela lutaria ao lado dele, não importava o custo. Às 3 da manhã, incapaz de ficar sozinha com seus pensamentos, Marina vestiu um casaco e foi até a mansão. Usou a chave que Eduardo havia lhe dado semanas atrás, entrou silenciosamente e o encontrou na varanda. Eles não precisaram de palavras. Ela se sentou ao seu lado, colocou a cabeça no ombro dele e ficaram assim até o amanhecer, reunindo forças um no outro. O dia da audiência chegou com um céu cinzento ameaçando chuva. Eduardo acordou com Helena preparando um café, reforçado, e Marina já vestida, pronta para acompanhá-lo. O terno que ele escolheu era o mesmo que usara em sua última grande reunião antes do acidente, um símbolo de poder que ele queria retomar. A gravata foi amarrada por Marina, com dedos que tremiam levemente, mas que fizeram o nó com perfeição. Helena abraçou os dois antes que saíssem, sussurrando uma oração que aprendeu com sua avó. Eduardo agradeceu com um aceno, sabendo que a fé daquela mulher simples era, de certa forma, tão importante quanto qualquer estratégia jurídica. O tribunal ficava na região central de São Paulo, um prédio imponente que inspirava respeito e medo em igual medida. Quando chegaram, já havia repórteres na porta. Alguém havia vazado informações sobre a audiência e a história do poderoso empresário sendo considerado incapaz era notícia demais para ser ignorada. Eduardo sentiu o peso dos olhares das câmeras apontadas para ele. Marina empurrou a cadeira com dignidade, ignorando as perguntas gritadas pelos jornalistas. Eles entraram no prédio pelo acesso adaptado e seguiram para a sala de audiência. Dentro, o ambiente era formal, frio. Isabela já estava lá, sentada ao lado de Vinícius e dos advogados deles. Roberto e Márcio estavam em outra fileira, acompanhados de seu time jurídico. Quando Eduardo entrou, todos os olhares se voltaram para ele. Isabela o encarou com uma expressão que tentava ser de compaixão, mas que Eduardo identificou como falsidade pura. Ele sustentou o olhar dela, sem desviar, até que ela foi quem virou o rosto. Marina posicionou a cadeira de Eduardo na mesa da defesa, ao lado de seus 3 advogados, e então foi sentar-se nas cadeiras reservadas ao público. Helena estava lá também, discreta, mas presente. Um apoio silencioso, mas fundamental. O juiz entrou. Um homem de uns 60 anos, postura rígida, expressão neutra que não revelava nada de suas inclinações. A audiência começou com a leitura da petição. O advogado de Roberto e Márcio se levantou e, com uma oratória polida, expôs o caso. Falou sobre Eduardo, sobre sua trajetória brilhante, sobre o trágico acidente e sobre como, infelizmente, as sequelas não foram apenas físicas. Apresentou o laudo do Dr. Renato, destacando os trechos mais relevantes. Depois, chamou sua primeira testemunha, Isabela. Ela se levantou com elegância, caminhou até o banco das testemunhas e prestou juramento. O advogado começou a fazer perguntas e Isabela respondeu com a voz embargada, os olhos marejados. Contou sobre o relacionamento deles, sobre como Eduardo era antes do acidente, brilhante, focado, racional, e sobre como depois ele havia mudado. Tornou-se impulsivo, emocionalmente volátil, tomando decisões que não faziam sentido. Mencionou com uma falsa hesitação o envolvimento dele com Marina, uma funcionária, e como aquilo era um exemplo de como ele não estava pensando com claridade. O advogado perguntou se ela acreditava que Eduardo estava apto a comandar uma empresa.
Isabela baixou a cabeça, uma lágrima escorrendo pelo rosto, e disse que não, que por mais que doesse admitir, ele não estava. Marina sentiu o sangue ferver. Queria se levantar, gritar, confrontar aquela mulher. Mas Helena, sentada ao seu lado, segurou sua mão com força, um lembrete silencioso para manter a calma. A estratégia de Eduardo dependia de deixá-los apresentarem tudo primeiro, mostrar todas as suas cartas. Só então ele apresentaria as suas. Quando foi a vez da defesa interrogar Isabela, o advogado de Eduardo foi gentil, mas incisivo. Perguntou quanto tempo havia se passado entre o acidente e o término do relacionamento. Isabela hesitou, disse que algumas semanas. O advogado perguntou se ela havia visitado Eduardo no hospital. Isabela admitiu que sim, poucas vezes. Ele então perguntou se ela não achava estranho que uma pessoa que supostamente amava Eduardo tivesse o abandonado tão rapidamente em um momento de necessidade. Isabela tentou justificar, mas estava visivelmente desconfortável. O advogado deixou a questão no ar e dispensou a testemunha. Próxima foi a vez do Dr. Renato. Ele apresentou seu laudo com autoridade, usando termos técnicos que impressionavam o tribunal. Falou sobre trauma psicológico, sobre mecanismos de defesa, sobre como Eduardo estava vivendo em uma realidade distorcida. Quando terminou, parecia ter construído um caso irrefutável. Foi então que o advogado de Eduardo se levantou para o interrogatório. Ele começou com perguntas simples sobre a metodologia usada na avaliação. Quantas sessões foram realizadas? Apenas uma. Quanto tempo durou? Cerca de 1 hora. O advogado pareceu surpreso. Não era comum fazer uma avaliação tão conclusiva baseada em uma única sessão curta, não era? Dr. Renato defendeu-se, dizendo que sua experiência permitia identificar padrões rapidamente. Então, o advogado perguntou se o doutor considerava ético realizar uma avaliação, já sabendo qual seria o resultado esperado. Renato franziu a testa, disse que não entendia a pergunta. O advogado repetiu, desta vez mais diretamente. Perguntou se ele não havia comentado, durante a avaliação, sobre considerar as expectativas de quem solicitou a avaliação. O médico ficou visivelmente nervoso. Negou, disse que jamais faria tal coisa. Foi quando o advogado de Eduardo pediu permissão ao juiz para apresentar uma nova evidência. O juiz, curioso, concedeu. Eduardo pediu para Marina se aproximar e trazer seu laptop. A gravação da consulta foi reproduzida na sala. Todos ouviram a voz de Eduardo, fazendo perguntas, e a voz do doutor Renato respondendo. E então, claro como cristal, o trecho comprometedor. As expectativas de quem solicitou a avaliação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Renato empalideceu. Isabela e Vinícius trocaram olhares de pânico. Roberto e Márcio se entreolharam, percebendo que tudo estava desmoronando. O juiz pediu a palavra e questionou o médico sobre aquela gravação. Renato tentou se explicar. Disse que a frase havia sido tirada de contexto, mas estava visivelmente abalado. O advogado de Eduardo não parou por aí. Apresentou documentos que mostravam transferências bancárias de valores significativos de uma conta vinculada a Vinícius para uma conta do Dr. Renato, feitas dias antes da consulta. Também apresentou o testemunho de Helena, detalhando a conversa que havia ouvido entre Roberto e Vinícius sobre o laudo encomendado. A audiência, que deveria ser a destruição de Eduardo, transformou-se na exposição da conspiração contra ele. O juiz, visivelmente irritado com a tentativa de manipular o sistema judiciário, ordenou uma investigação completa sobre as práticas do Dr. Renato e sobre o possível crime de tentativa de fraude processual. Determinou também que uma nova avaliação psiquiátrica fosse feita com Eduardo, desta vez por uma junta médica independente, não por um profissional indicado pelas partes. Mas antes que a audiência terminasse, o advogado de Eduardo pediu novamente a palavra. Disse que gostaria de apresentar uma última evidência do estado mental de seu cliente. Eduardo assentiu. Era a hora. Com a ajuda de Marina, que havia entrado na sala por uma porta lateral, Eduardo se levantou da cadeira de rodas. O tribunal inteiro prendeu a respiração. Com as mãos apoiadas nas barras paralelas portáteis que Marina havia trazido,
Eduardo deu um passo, depois outro. Seus movimentos eram lentos, trêmulos, visivelmente dolorosos. Mas eram passos, passos reais, dados por um homem que supostamente estaria perdido em sua própria mente. Ele caminhou cerca de 3 metros, cada passo uma vitória, até chegar à frente do juiz. Com a voz firme, disse que estava ali não para provar que não precisava de ajuda, mas para provar que estava lutando, crescendo, evoluindo, que uma pessoa mentalmente incapaz não teria a determinação, a disciplina e a força para fazer aquilo. Pediu que o juiz considerasse não apenas laudos e testemunhos, mas a evidência viva diante de seus olhos. O juiz olhou para Eduardo com uma expressão que misturava surpresa e respeito. Após um longo momento de silêncio, ele anunciou que, indeferida a petição de interdição, pelas evidências apresentadas de má-fé dos requerentes e pela clara demonstração de capacidade cognitiva e volitiva do requerido. Mais do que isso, determinou que o Ministério Público fosse notificado para investigar os crimes de tentativa de fraude processual, falso testemunho e possível formação de quadrilha. Roberto, Márcio, Isabela, Vinícius e o Dr. Renato estavam sendo oficialmente investigados. A sala explodiu em murmúrios. Repórteres que haviam conseguido entrar correram para fora para transmitir a notícia. Marina correu para Eduardo, que ainda estava de pé, segurando-se nas barras. Ela o abraçou e ele se permitiu apoiar nela todo o peso, físico e emocional. Haviam vencido. Não apenas a batalha legal, mas uma batalha muito maior contra a traição, contra a maldade, contra todos que haviam apostado em sua queda. Helena, de longe, chorava, de alegria, vendo a filha e Eduardo abraçados, sabendo que, apesar de todos os obstáculos, o amor deles havia resistido. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou. O Dr. Renato teve sua licença médica cassada após investigações revelarem que aquele não era seu primeiro laudo fraudulento. Roberto e Márcio foram afastados da empresa após acordo judicial, vendendo suas participações acionárias a preços bem abaixo do mercado, como parte de um acordo para evitar processos criminais mais severos. Isabela e Vinícius enfrentaram processos por conspiração e tentativa de fraude, resultando em multas pesadas e danos irreparáveis às suas reputações. A história se espalhou pela mídia, e o que deveria ter sido a queda de Eduardo tornou-se sua redenção pública. Mas as mudanças mais significativas não foram externas. Eduardo retomou o controle total da Mendes e Associados, mas transformou completamente a filosofia da empresa. Criou um programa de moradia popular, construindo apartamentos acessíveis para famílias de baixa renda. Estabeleceu bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes que quisessem estudar engenharia ou arquitetura. E o mais importante para ele, fundou 3 centros de reabilitação gratuitos espalhados pela cidade, oferecendo fisioterapia e apoio psicológico para pessoas que haviam passado por acidentes ou traumas. Marina foi nomeada diretora de um desses centros, realizando um sonho que ela nem sabia que tinha. Ver o impacto direto do seu trabalho em tantas vidas, ter os recursos necessários para realmente fazer a diferença, era mais gratificante do que ela poderia imaginar. Eduardo continuou sua recuperação. Nunca voltou a andar perfeitamente. Sempre precisou de apoio, seja de muletas, seja de Marina ao seu lado. Mas isso não o limitou. Ele aprendeu que força não está na ausência de limitações, mas em como lidamos com elas. Aprendeu que sucesso não se mede apenas em números e conquistas, mas em vidas tocadas e transformadas. Aprendeu, acima de tudo, que o amor verdadeiro não vê defeitos ou diferenças, mas enxerga a essência da pessoa, aquilo que realmente importa. 6 meses após a audiência, em uma cerimônia simples no jardim da mansão, Eduardo e Marina se casaram. Não foi a celebração grandiosa que ele havia planejado com Isabela, com centenas de convidados e pompa desnecessária. Foi íntima, com apenas as pessoas que realmente importavam. Helena, emocionada, viu a filha caminhar até o altar improvisado sob as árvores. Eduardo a esperava, de pé, apoiado em uma bengala elegante, mas de pé. Quando Marina chegou ao seu lado,
Ele pegou a mão dela e sussurrou que ela havia salvado sua vida, de todas as formas possíveis. Marina sorriu, lágrimas rolando livremente, e respondeu que ele também havia salvado a dela, mostrando-lhe que era merecedora de um amor verdadeiro e profundo. Os votos foram simples, mas carregados de significado. Eduardo prometeu amá-la, respeitá-la e caminhar ao seu lado, mesmo que seus passos fossem imperfeitos. Marina prometeu apoiá-lo, desafiá-lo e lembrar-lhe todos os dias de quão forte ele era. Quando se beijaram, Helena soltou um soluço audível e os poucos convidados presentes aplaudiram. Foi um momento de pura alegria, o tipo que só pode existir quando se passou pela escuridão e se encontrou a luz do outro lado. A festa foi descontraída, com música ao vivo, comida caseira preparada por Helena com a ajuda de amigos e muitas risadas. Quando chegou a hora da primeira dança, todos ficaram em silêncio. Eduardo se levantou, ofereceu a mão para Marina e juntos, muito devagar, dançaram. Não foram passos de valsa perfeitos, não houve coreografia elaborada, mas houve amor. Amor em cada movimento cuidadoso, em cada apoio mútuo, em cada olhar compartilhado. E foi a dança mais bonita que qualquer um ali já havia testemunhado. Meses depois, em uma entrevista para uma revista de negócios, Eduardo foi perguntado sobre como superara tudo o que havia acontecido. Ele pensou por um longo momento antes de responder. Disse que por muito tempo acreditou que sucesso significava acumular, conquistar, dominar. Mas o acidente lhe ensinou que a verdadeira riqueza está nas conexões humanas, no amor que compartilhamos, na capacidade de nos levantarmos quando caímos. Disse que perdeu tudo que o mundo valoriza, sua saúde física, sua noiva, seus sócios, sua imagem de invencibilidade. Mas, ao perder tudo aquilo, ganhou algo infinitamente mais valioso. Ganhou humildade, empatia, propósito. E ganhou Marina, a mulher que lhe mostrou que vale a pena lutar não pelo que temos, mas por quem somos e por quem amamos. A reportagem terminou com uma foto deles dois no centro de reabilitação, cercados de pacientes. Marina estava explicando um exercício, e Eduardo a observava com um sorriso no rosto, aquele mesmo sorriso que aparecia sempre que ele olhava para ela. A legenda da foto dizia: do topo da torre ao chão, e do chão a um novo começo. A história de Eduardo Mendes. E assim a história de um homem que teve tudo, perdeu tudo, e encontrou o que realmente importava. Chegava não a um fim, mas a um novo começo. Um começo construído sobre a base sólida do amor verdadeiro, da superação e da fé de que, não importa quão profunda seja a queda, sempre é possível se levantar quando se tem alguém disposto a estender a mão. Eduardo e Marina provaram que o amor não conhece barreiras de classe, idade ou circunstância. Provaram que a verdadeira força está na vulnerabilidade, em permitir-se ser amado e em amar sem reservas. E, acima de tudo, provaram que as segundas chances existem e que muitas vezes elas vêm de onde menos esperamos, das mãos de quem estava ali o tempo todo, esperando apenas que abríssemos os olhos para enxergá-las. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo e Marina tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.